Bom, pessoal, então vamos terminando essa apostila volume 3 aqui, né, que a gente já está um pouco atrasado, já começou o quarto bimestre, a gente já está chegando à apostila 4, então vamos terminar essa daqui, né. Então aqui na atividade 3, onde a gente havia parado, tem um texto do Arthur Rimbaud, né, que é um poeta francês que viveu no século XIX, né, tem aqui a biografia, uma pequena foto dele, né, a data de nascimento e morte. E ele fala aqui sobre a necessidade de romper com o passado, né, dos escritores, dos autores serem modernos, né? Então, o que ele quer dizer com ser absolutamente moderno, né? O que ele diz aí? Qual é o significado dessa expressão ser absolutamente moderno, segundo ele, né? Lembrando que nós estamos estudando, né, o modernismo e todos os movimentos de vanguarda artística que vieram junto com ele, né? Então ele diz aí nesse texto o que quer dizer ser absolutamente moderno. Na questão B aí, percebe-se no texto um certo tom de ruptura com o passado, né? Fica mais ou menos claro aí. Sendo assim, essa busca pelo novo com a negação do que é considerado antigo influenciou e continua influenciando a construção do mundo atual? Justifique. Sim, né? Porque a gente sempre tem na literatura aí, normalmente, uma busca pelo algo novo, pela novidade, pela mudança, pela ruptura com o passado, tá? Na questão C aqui, então, ele usa algumas metáforas, né? Que são figuras de linguagem que expressam comparações implícitas, né? Ou seja, relações entre ideias, né? Então ele fala: o que significa essas expressões? Noite de pedra, horrível arbusto e manter a posição conquistada. O que seria essas? O que a gente poderia deduzir a respeito dessas metáforas aí, né? Então aqui na outra atividade ele fala da literatura africana de língua portuguesa. Se vocês se lembram, né? A literatura brasileira, a literatura em língua portuguesa existe na África também, em alguns países que falam a língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Então aqui tem um poema, né? Tem na verdade três textos, né? No texto 1 é um texto do Canção ao Mar, do Eugênio Tavares, e aí tem algumas questões a respeito, né? Sobre a estrutura desse poema, quantos versos e quantas estrofes ele possui? Lembrando que verso é a linha, né? E estrofe é o conjunto de linhas. A partir do que é apresentado pelo poema, o eu lírico, seu possível interlocutor. Quais as intenções do eu lírico? O eu lírico é a pessoa do poema, normalmente não é o poeta, né? Não necessariamente é o poeta em si. É quem está falando, é a voz do poema, né? Tá? Que sentimento o eu lírico evoca ao longo do poema e qual a súplica dirigida ao mar? Então ele faz uma súplica, um pedido ao mar, né? Qual é esse pedido? As expressões ó mar, ó dor, ó alma, qual é o efeito de sentido? Esse ó aí, né, refere-se. Qual é o efeito que a gente consegue ao usar essa expressão ó, né? Na quarta estrofe, explica a utilização da palavra fráguas. Então pesquisa aí o significado dessa palavra e por que ele utilizou, né? Por que o mar está zangado? Por que o eu lírico pede a ele? Suspende a zanga um momento e escuta a voz do meu sofrimento, tá? O texto 2, Rui de Noronha é o autor, né? Surge et ambula, é uma expressão em latim, né? Qual é o significado dessa expressão aí? Por que ele escolheu essa expressão? É uma crítica, né? O uso de expressões eruditas que ninguém entende, né? Que o povão não entende. Então é uma crítica. Ele usou essa expressão como uma forma de crítica. O que ela significa, né? A quem o eu lírico se dirige? Que ele diz ali, dormes, né? E o mundo marcha, ó pátria do mistério. Então ele está se dirigindo a alguém, né? Essas palavras dormes e desperta, né? Elas estão conjugadas no mesmo modo, tempo e pessoa? Explique, né?
O que representa a imagem dos corvos, né? Quando a gente fala em corvo, que imagem a gente tem na cabeça, né? O que ele representa? Quais as possíveis intenções do eu lírico ao terminar seu texto com a seguinte fala? África, surge et ambula. Então a gente já viu que está se referindo à África, né? Por que ele usa essa expressão aí? O que ele quer dizer com isso? Texto 3, o texto Visão, do Caetano da Costa Alegre, né? Também outro poeta africano. O eu lírico descreve em versos sentimentos de pesar e amor por uma mulher, comparando-se a uma estátua ambulante. Qual o motivo dessa comparação? Comparando-a, né? Comparando a mulher a uma estátua ambulante. Por que ele faz essa comparação? Analise e justifique sua resposta. Então, essa pesquisa aqui nós vamos pular, né? A respeito da literatura africana, não é necessário fazer agora, né? Vamos para a 4, que vai falar da resenha, né? A resenha crítica. Que a resenha é um texto crítico que faz uma análise de uma obra, de um espetáculo, de um objeto cultural qualquer, né? Qual é o objeto cultural que está sendo resenhado aí nesse texto, né? Nesse texto aqui que a gente está, atividade 4. B. Quais os dados fornecidos sobre a obra no primeiro parágrafo? Então a resenha também fornece alguns dados, horário, lugar que está sendo exibido, uma série de outros, né, outras informações. C. Há uma ligação entre o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam e a saga Harry Potter? Relate sobre isso. Apresente resumidamente qual é a problemática que se dá início à narrativa do filme. Descreva as principais personagens e suas características. Há temas relevantes abordados no filme? Especifique. Então aqui ele vai dizer, né, o que é uma resenha crítica, que nós já comentamos, né? E os elementos básicos da resenha: contexto, expansão do contexto, informações básicas, descrição, posicionamento crítico, né? Como o nome diz, resenha crítica, o autor vai se posicionar a respeito daquilo, se ele gostou, não gostou, quais são os pontos positivos, negativos do objeto cultural, né? E aqui ele vai a resenha, né, de um produto cultural, um filme. Vamos focar em algum filme, né, que é mais simples. Ele pede para a gente escrever uma resenha crítica, tá? Então vocês podem usar esse quadro aí como um apoio, né, a respeito dessa resenha. Pode deixar aí numa folha mesmo, não precisa entregar, só como um exercício mesmo, né, de escrita, tá certo? Então a gente com isso termina a apostila aí, volume 3, né? Espero que a gente continue com essas aulas aqui, fazendo mais análise com vocês aí da matéria. E até a próxima, pessoal.